Segundo Reis 6, versículo 15. Vamos lá? Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Vamos ler de novo? Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? O contexto do texto que nós estamos lendo é um contexto de guerra. Os sírios estão tentando lutar, prevalecer contra Israel, e não estavam conseguindo porque Israel sempre sabia do plano deles. E o rei foi ficando meio indignado, o rei sírio, com esse negócio. Deve ter alguém aqui que está nos traindo, alguém de nós aqui está contando alguma coisa para lá, porque não é possível. Nós estamos tentando fazer várias emboscadas e não conseguimos. E então, alguém fala assim: olha, tem um profeta lá que ele fala lá, e ele conta tudo que nós estamos falando aqui em particular. Então o rei falou assim: então beleza, então vamos pegar esse cara. Se nós pegarmos esse cara, está resolvido o problema. E eles chegam à cidade onde está Eliseu, e eles cercam aquela cidade. E bem cedo, então, levanta-se esse rapaz, que não é o mesmo rapaz, viu? O outro, por causa daquela experiência com Naamã, pegou a lepra. Esse aqui já é um outro rapaz. Está ali auxiliando Eliseu. Ele se levanta e ele olha a cidade toda cercada pelo exército, ou por grande parte, ou boa parte do exército inimigo. Nós estamos diante aqui de uma situação única, não é? Inesperada e grave. Você levanta de manhã e lá está o inimigo com, as armas empenhadas para fazer o que deve ser feito. E aquele rapaz era jovem, e diante daquela situação toda ali à frente dele, ele se desespera. E aí ele usa a expressão: ai, meu senhor. Essa expressão ai, na língua portuguesa, ela tem uma ideia de dor, de desespero, de tristeza e de espanto. Esse ai é o ai de mim mesmo. Estou perdido. Estou sem condições. Estou lascado. Está ralado para mim. Não é? Essa é a sensação que aquele jovem tem diante daquela situação específica, inesperada e única de um exército inimigo adversário cercando a cidade à procura de Eliseu. Inúmeras pessoas que nós conhecemos, você e eu conhecemos, elas acordam de manhã e também, de uma forma inesperada, única, se deparam ao longo do dia com alguma situação como essa, de um grande problema, de uma grande dificuldade. Pode ser uma doença, pode ser um problema familiar, pode ser um problema financeiro. E muitos de nós, mesmo que ainda não estejamos passando por problema, já tivemos em algum momento na nossa vida uma situação como essa, sem saber o que fazer, sem entender para onde ir, qual direção tomar. Coisas que nos assustam, que nos desesperam, que chegam até a nossa vida, ou chegam à vida de um familiar, de um amigo, de um colega. E aí muitas vezes você está ali do lado e aquela pessoa está, de fato, sofrendo, paralisada, amedrontada com a situação. E essa é a situação desse rapaz. Porque de um dia para o outro, as coisas podem mudar na nossa vida. Todos nós fazemos planos, sonhamos, planejamos, mas muitas coisas que não estão no planejamento acabam acontecendo. Nos surpreende de forma inesperada.
o amigo vira inimigo, a situação fica contra nós. E aquelas pessoas que estão próximas, elas vão embora. E você se sente, então, sozinho. E esse rapaz vivencia essas emoções, essa experiência. Ele acordou de manhã diante de uma muralha do exército inimigo. Mas muitas vezes, a maioria de nós, levantamos de manhã e não há uma muralha, há um muro, razoavelmente grande. Não chega a ser uma muralha. Coisas que nos perturbam, que nos desesperam, que nos trazem ansiedade, preocupação, tristeza. Ninguém vive em algum lugar blindado, em que ele só tem alegria, não é? Dia após dia só alegria. Enquanto nós vemos nesta vida, nós estamos à mercê, sujeitos a experiências e sensações de dor, de espanto, de tristeza e desespero. Após o impacto daquela visão que ele tem do exército inimigo, e aquela situação tirar um ai de dentro da sua alma, ele se vira para o profeta. Ai, meu Senhor, que faremos? Então, não bastasse a sensação de tudo que está acontecendo, vem em seguida o quê? A grande pergunta: o que vamos fazer? O que dá para fazer? E você percebe que a pergunta aqui, ela é uma pergunta inclusiva e ela está no plural. Ele não vira para o profeta e fala assim: que farei? Ele vira para o profeta e fala: que faremos? Estamos juntos nessa situação, profeta. Você é o profeta, eu sou o seu ajudante. E agora, que faremos? Consegue entender o que faremos dele? Não. O senhor é o profeta. E agora? O que faremos? Está aí a situação. Não há como fugir. Não há como enfrentar. E agora? É interessante porque, assim, muitas vezes, nós estamos sozinhos. Ou sozinhos, né? Quando as coisas difíceis, ou quando as coisas ficam difíceis, ou quando coisas difíceis acontecem. Às vezes nós não estamos perto dos nossos pais, às vezes nós não estamos perto dos nossos irmãos, às vezes nos falta algum amigo, às vezes nos falta alguém do trabalho, às vezes nos falta até alguém da igreja. E muitas vezes quando nós estamos sentados, pensando na vida, na circunstância, numa certa dificuldade, a gente se sente sozinho. A gente não tem com quem dividir. Mas nesse caso específico, ele tinha com quem dividir. Provavelmente, se ele não estivesse tão perto do profeta, ele já teria pego uma espada e se matado, que é aquela mesma situação do carcereiro lá em Atos 16. Vou morrer mesmo, então antes que o cara chegue e me mate, eu mesmo me mato. Mas antes dele se matar, ele olha para o profeta e fala assim: que faremos? Não é? E é muito bom quando a gente pode ter o quê? Alguém da família, da igreja, algum amigo. Não sei se você já passou por essa experiência, alguém chega perto de você e derrama o problema dele, já notou isso aí? Você está num ponto de ônibus, sem fazer nada, sentado. A pessoa chega e entorna. Ela nunca te viu. E começa a contar das dores da sua alma, começa a contar do seu sofrimento. Porque diante da dor é preciso o quê? Buscar ajuda, compartilhar com alguém, e mesmo que essa pessoa não tenha nada a ver com a história, a gente tem essa necessidade, porque é grande a dor. Ai, meu Senhor, que faremos? Ele esperava um direcionamento do profeta, não é? Não tinha como ficar naquela situação de impasse, né? Não dá para ficar em cima do muro. Se correr, a gente morre, se ficar, a gente morre também. Que faremos? Diante das situações da vida, quando elas ficam difíceis, ele com certeza não conhecia Eliseu há tanto tempo, mas quais são as histórias? Eliseu tornou as águas de Jericó saudável, Eliseu aumentou o azeite da viúva, Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, o Eliseu tirou a morte da panela, o Eliseu deu a palavra para a cura de Naamã, o Eliseu fez flutuar um martelo. Talvez ele tenha ouvido essas histórias,
e agora está ali diante do exército. Ele olha para o profeta e diz assim: estamos juntos nessa. E agora, o que faremos? Talvez ele saiba o que fazer diante daquela situação. É interessante porque o profeta vai responder para ele. Veja lá o versículo 16. Ele está sofrendo, ele está desesperado, não é? Porque é assim que acontece, a pessoa está bem de saúde, chega um câncer, a pessoa tinha uma expectativa, as coisas não dão certo, ele quebra, ele tinha esperança no casamento, ele separa, e isso não tem endereço nem hora para chegar, isso chega, e quando ele coloca toda essa dor, e ele inclui o profeta naquela situação, o que faremos? O profeta responde para ele respondeu, vamos ler juntos? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta tem um direcionamento, ele tem uma resposta para aquela situação de desespero que tomava conta daquele rapaz. A primeira palavra dele é: não temas. E o rapaz está começando a ficar preocupado, né? Como é que eu não vou temer o negócio que está aí? Mas o profeta pega e fala para ele: não temas. Aí ele usa uma segunda expressão: mais são os que estão conosco. Ou seja, não estamos sozinhos. Não é só eu e você. E aí aquele cara olha de novo e está lá o exército, só ele e o Eliseu. Vai ficando difícil para aquele rapaz. Ele acha assim, o profeta já ficou doidão, né? Cheirou alguma coisa, está maluco o profeta, ele está vendo alguma coisa errada. Ele falou para eu não ter medo. Como é que eu não vou ter medo? Ele disse que tem mais gente com a gente, eu não estou vendo ninguém. E ele diz mais: na verdade estamos em maior número. O profeta então traz 3 palavras de consolo: não temas, não estamos sozinhos, tem mais gente com a gente do que com eles. Embora tudo aquilo fizesse sentido na boca de Eliseu, porque ele é o profeta, e numa situação grave como aquela, ele não estaria nem brincando e nem mentindo, mas de onde vinha a tranquilidade e a convicção do profeta diante de uma situação de desespero? Como é que ele poderia, diante daquele quadro todo, expressar essa postura de paz, de sossego na alma, e dizer para ele: fique tranquilo, está tudo bem, tem mais gente com a gente do que com eles? O rapaz, com certeza, ele olha ao redor, ele ouve o que o profeta está falando, mas ele não consegue o quê? Processar aquela palavra. Por quê? Porque nós temos uma incoerência entre aquilo que o profeta está falando e aquilo que aquele rapaz está vendo. Há uma incoerência. Se ele fosse um filósofo, ele até poderia entender o paradoxo do que ele está ouvindo e do que ele está vendo, mas ele não é. Ele é um rapaz simples. Ele está ouvindo uma coisa e vendo outra e está tentando processar tudo aquilo. Não é fácil. Faltava alguma coisa que trouxesse também ao coração daquele rapaz o quê? A tranquilidade, a paz, para ele aceitar as palavras do profeta. É engraçado aqui que quando o profeta começa a conversar com ele, o profeta não fala sobre a soberania de Deus, o profeta não fala sobre a fidelidade de Deus, o profeta não fala sobre o poder de Deus, o profeta não fala sobre os decretos de Deus. Quando o profeta percebe que ele ouviu, mas não entendeu, e que ele não acolheu, diz a Bíblia então que o profeta vai fazer uma oração. E a melhor teologia é a oração. Sabia disso ou não? Porque ele falou lá, o cara não entendeu nada. Então ele vai orar. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não é o discurso teológico que vai resolver. Na hora do desespero, na hora da dificuldade, você pode falar das promessas de Deus, mas a pessoa vai olhar para a realidade e a realidade está dura, a realidade está difícil, as coisas não estão fáceis. Ele não consegue entender, não há coerência. Então o profeta ora, e ele ora de forma específica: Senhor, abra os olhos desse rapaz. O Senhor abriu.
Ele viu. Acabou o diálogo. Contra fatos, não há argumentos. Depois que Deus abre os olhos dele, ele não precisa de mais nada. Como é que ele ficou? O que você acha que ele fez? A hora que ele viu, o que você acha que ele fez? Se fosse você, não sei, se fosse eu, fazia assim, ó. Mudou a postura, mudou o coração, acalmou a alma, porque agora já não era mais o que ele ouvia, porque agora o que ele ouvia fazia sentido com o que ele estava vendo. E agora aquela certeza, aquela paz, aquela tranquilidade que estava na vida do profeta também chega ao coração desse rapaz. Não tem mais nada para conversar aqui. Acabou, resolvido o problema do rapaz, com uma oração específica que o profeta faz. Deus responde à oração do profeta e tudo faz sentido. Não há mais razão para ter medo. Eles não estavam sozinhos. De fato, havia mais com eles do que com o inimigo. O texto, irmãos, ele é rico em detalhes aqui, viu? Mas a maioria de nós, em algum momento, diante de certas circunstâncias, demonstramos a mesma atitude daquele rapaz. A mesma. Eu queria pensar com vocês 3 coisas que o texto mostra aqui. A primeira é que a cegueira espiritual é uma realidade. A cegueira espiritual é uma realidade, irmãos. Esse texto ele é fantástico porque, assim, ele mostra a visão natural, mas ele mostra a visão espiritual. Há 2 mundos aqui. Há uma realidade que nós vemos e lidamos com ela todos os dias, quando nós acordamos de manhã, vamos tomar o café, arrumamos as coisas para ir trabalhar, as nossas esperanças, os nossos sonhos. Vivemos como se não existisse uma outra realidade. Mas aqui nessa história, essas 2 realidades se encontram. A vida como nós conhecemos e a vida espiritual que nós desconhecemos. Portanto, a cegueira é uma realidade. Lá em Isaías 9, versículo 2, está escrito: o povo que andava em trevas. A cegueira é uma realidade. Se você for para Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas. Portanto, a cegueira, a falta de visão espiritual, ela é uma realidade. Você vai sair amanhã e vai encontrar com muita gente que não crê em Deus, não sabe quem é Deus, e se sabe, conhece de ouvir, Deus ele nunca viu na vida dele intervindo e agindo de uma forma especial. Porque ele vive no natural. E essa era a situação desse jovem. Ele estava ali, vivendo ao lado do homem de Deus. No entanto, ele não enxergava as coisas de Deus. Ele não tinha uma visão espiritual. Ele era o quê, irmãos? Cego espiritualmente. A cegueira espiritual, então, ela é uma realidade. Se nós olharmos com atenção o texto, nós vamos ver as características de uma pessoa cega espiritualmente. Qual é a primeira palavra que uma pessoa cega espiritualmente fala quando a coisa fica difícil? Ai. Toda pessoa que é cega espiritualmente, ela olha para a vida, ela olha para as circunstâncias e ela desabafa toda a sua cegueira com um ai. E vem uma ladainha logo atrás. É o ai da ladainha, né? É interessante porque só ela sofre, já notou, não? Só ela sofre. Já encontrou gente assim, não? Você não sofre. Você trabalha, tem sua casa, os seus imóveis, tudo caiu do céu, tudo foi graça. Né, Marco? Tudo foi graça. Como professor, fiquei rico, né? Dando aula, fiquei rico como professor. Fiquei rico como empresário. Fiquei rico como advogado. Fiquei rico. A pessoa olha de fora e acha que você ficou rico, porque só ela sofre. Por ser cega espiritualmente, tudo ao redor dela é motivo para ela se lamentar. Tem muita gente cega. Você cola nele, ele só chora. Na verdade, essas pessoas
jamais conta alguma coisa boa. Porque tudo que ele enxerga é no plano que natural. E vai passando a vida, ele vai vendo que a coisa não resolve, não melhora, mais ele reclama, mais ela murmura. E toda vez que você cola, tem um ai para falar para você. Ela não fala bom dia nem boa noite, ela fala onde está doendo, não é assim não? Ah, está doendo aqui, está doendo ali, está doendo lá, está assim. Ele sempre tem um discurso de sofrimento, só ele que sofre. Se ele conta alguma coisa boa, ele já conta 4 ou 5 coisas ruins logo em seguida. Por quê? Porque é cego espiritualmente, ele só vê as circunstâncias aparentes. E eu quero dizer para você que a vida, ela não é um labirinto. Mas para quem está cego, ele não consegue enxergar a saída mesmo. Para onde ele olha, tudo é complicado, tudo é difícil, porque de fato ele vive, mas ele não vê. Ele não enxerga espiritualmente. Ele vive a vida dele no natural. Você pode colar nele, e falar de Deus e das promessas de Deus. Ele ouve, mas ele não crê, porque ele não tem iluminação do Espírito Santo. Ele não tem uma visão espiritual. Ele está cego. Ele jamais encontra uma saída. A vida dele é um novelo. Está sempre enrolado, nunca que desata. Você pode encontrar com ele daqui 10 anos. Como é que estão as coisas, irmão? Ei, está difícil, está enrolado. Está sempre enrolado, porque é cego espiritualmente. Ele não consegue enxergar a saída. Qual é a saída, irmãos? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Primeira palavra, então, é ai, e vem a ladainha. A segunda palavra que ele usa aqui, porque ele é cego, é o que faremos. Toda pessoa que é cega espiritualmente, ela quer incluir você no problema dela. Beleza ou não? Ele quer incluir você no problema dele. Ele vem contando a história que ele quer que você sinta pena dele. Então ele quer incluir você. Veja bem o que eu estou passando, está difícil. E ele vai contando e ele quer que você sente dor. E eu sou um pastor experiente, já acostumado com isso, eu vou escutando o discurso. E a pessoa vai falando, para ver se eu me sensibilizo, né? Quando ele não pede ajuda, ele faz a cara do gato de botas. Sabe o gato de botas? Põe um chapeuzinho assim e faz aquela carinha de coitado. Que faremos agora? Agora eu estou perdido, está difícil, não tem jeito. Ele quer comover você, ele quer constranger você a ajudá-lo. Então o que faremos é para dividir o quê? O fardo da cegueira com você. Então sempre quando a pessoa é cega espiritualmente, ela sempre está reclamando. E ela sempre quer que você carregue um pedaço da cruz dela, se possível. A cruz toda, não é? Se você deixar, vai ser a cruz toda. E toda semana ela tem uma história extraordinária para contar de algo que só acontece na vida dela. Parece até que ela não lê Bíblia, né? Porque só acontece desgraça, não sei que crente é esse, que evangelho que ele vive, que as coisas não desenrolam. As coisas estão sempre enroladas. Por quê? Apesar de estar na igreja, é um religioso, não enxerga nada, é cego. A forma como nós agimos, irmãos, a forma como nós reagimos diante das dificuldades, revelam a grande cegueira em que nos encontramos. A cegueira espiritual fora do reino de Deus, ela é normal. O ímpio, o pagão, o que não é crente, ele é cego mesmo. O pecado cega ele. Mas o texto é claro. Eliseu estava vendo tudo. Então diga assim para o seu irmão: Deus quer que você também veja tudo. Não faz sentido. Eliseu conseguia ver tudo. Ele não tinha problema de cegueira, porque ele não olhava para as circunstâncias naturais. Ele conseguia ver Deus acima de tudo, sobre tudo, naquela circunstância especificamente.
Aí você pode retrucar comigo e dizer assim: pastor, mas eu sou crente. É possível o crente ficar cego espiritualmente? Eu fui procurar na Bíblia, porque eu sabia que você ia pensar nisso. E a Bíblia diz que não apenas o crente é possível, mas é possível que uma igreja inteira fique cega. Quer ver lá? Apocalipse 3, 14 e 18. Uma igreja inteira cega. Diz lá o texto, Apocalipse 3, 14 e 18. Marcos vai tentar projetar aí. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. É possível não apenas ser um crente cego espiritualmente, mas é possível ser uma igreja inteiramente cega, fazendo as coisas por fazer, sem saber para onde está indo. É muito triste isso. Nós temos, irmãos, dificuldade em admitir a cegueira espiritual, ou quando a cegueira espiritual toma conta da nossa vida. Nós temos facilidades para dizer ai, temos facilidade para dizer que faremos, mas temos dificuldade para admitir o nosso pecado. Nós tentamos justificar, nós tentamos culpar tudo e nós tentamos culpar todos, mas a cegueira espiritual é uma realidade. Segunda coisa que o texto nos mostra, além do rapaz que era cego, ele nos mostra que a saída da cegueira espiritual também é uma realidade. Eu posso estar cego, mas eu posso deixar de ficar cego também. E o texto mostra isso. Quando alguém chega em você com um ai de lamentação e quer dividir com você o problema dele, o que faremos? É só seguir os passos de Eliseu. Além do exército inimigo que estava acampado ao redor, o rapaz que estava ao lado de Eliseu estava o quê? Cego. Percebe a situação, não? O exército está lá, já é o problema. E o cara que está do meu lado, ele está o quê? Cego. Ele não enxerga espiritualmente. Se não bastasse as adversidades da vida, muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado, ela está cega. Às vezes o cônjuge está cego. Está olhando para um lado e você para o outro. Às vezes os filhos estão cegos e você precisa dar uma chacoalhada. Na oração, né, irmão? Chacoalhada é na oração, entendeu? Uma chacoalhada na oração, rasgar a palavra de Deus nele, para ver se ele o quê? Abre os olhos. Então, muitas vezes nós estamos servindo a Deus, estamos no trabalho, mas os nossos colegas de trabalho estão como? Estão cegos. Então, às vezes, nós somos cercados por muita gente que não enxerga, e essa é a situação de Eliseu. Ele acorda de manhã, está lá o exército, ele está tranquilo, mas quando ele vê o cara que está do lado dele, está cego. E não dá para andar com alguém cego. O que ele faz, então, antes de resolver o problema? O problema maior, o problema menor era o rapaz, o maior estava lá na frente. Então, antes de nós irmos para frente, vamos resolver o problema menor. E como é que ele resolve o problema de cegueira, irmãos? Orando. Ele vai a Deus em oração. Ele detectou o problema. O problema não era o exército inimigo. Qual que era o problema? Era o meu amigo que está cego. Então tem muito irmão que tem que chegar nele e falar: Jesus, abra os olhos desse cidadão. Ele vai ficar chateado. Mas eu estou bem, fiz até a operação de catarata, estou enxergando até sem óculos. Mas você percebe pelo discurso dele que ele não está vendo Deus. Ele não consegue ver Deus. Ele acha que Deus não está com ele, só com os outros. Mas ele não consegue enxergar o próprio pecado, porque ele está cego. Ele detectou o problema, o Eliseu, e ele rapidamente resolveu. Ele não teve dúvidas. Vou ter que orar a Deus. Só Deus pode curar esse cara dessa cegueira espiritual. Só Deus pode abrir os olhos desse rapaz. Então ele vai a Deus. Não há, irmãos, outro caminho para a cura da cegueira espiritual.
Só Deus pode iluminar o entendimento de uma pessoa. Ninguém mais pode fazer isso. Ele era o profeta, ele era um cara cheio de sinais, mas aquele probleminha ele não tinha como resolver. O que ele teve que fazer? Orar. Quem ilumina? Só Deus. Só Deus pode iluminar, só o Espírito Santo pode lançar a luz. Eu só posso orar. Então você pode sair para evangelizar, distribuir 300 folhetos todo domingo. Se você não orar para que Deus traga a luz, é só um papel que ele vai ler. Percebe? E às vezes a nossa relação com a religião é uma relação cega. Eu estou todo dia indo na igreja, ouvindo, mas aquilo não acontece na minha vida. Por quê? Porque, na verdade, eu estou cego, eu vivo apenas a vida natural. Eu vou na igreja por um compromisso religioso. Eliseu, percebendo isso, orou para que ele pudesse ver. Senhor, abre os olhos do rapaz. E o rapaz passou a ver. O rapaz jamais poderia ver se Deus não tivesse aberto os olhos dele. Não foi Eliseu que abriu, viu, irmãos? Eliseu só orou. Quem abriu é o Senhor. Tem competência que Deus não dá para você. Tem muito apóstolo e bispo aí, pode te ajudar a dizer que ele vai iluminar você. Mas aqui estou falando de um cara sério, que é o profeta. Naquela situação, naquele embate de escuridão, só havia uma solução: orar para que Deus abrisse os olhos dele. Não tinha mais o que ser dito. Deus precisava abrir os olhos dele. Eliseu orou. Mas veja bem, eu fui pesquisar mais profundo. Jesus é mais específico do que Eliseu. Abra lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Nós vamos ver a declaração de Jesus a um homem que frequentava a sinagoga, a um homem que era religioso, e respeitado e conhecedor da lei. Jesus vai direto a este homem e trata deste mesmo assunto que nós estamos conversando aqui. Evangelho de João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, vamos ler? Em verdade, te digo, se alguém não pode o quê, irmão? Não pode o quê? Se você não nascer de novo, você não pode ver. Eu estou na sinagoga, eu folheio a Torá, eu sou um fariseu, mas eu não vejo o reino de Deus, porque é preciso que eu tenha a experiência do novo nascimento, e isso só Deus pode fazer. Consegue entender isso? Há uma cegueira espiritual? Há. Isso é uma realidade. Há uma saída para a cegueira espiritual? Há também. Então, se você não é crente, o caminho é nascer de novo. Mas se você é crente lá de Laodiceia, o próprio Jesus responde. Apocalipse 3:19. Lá também Jesus foi explícito com aquela igreja, que acabou adoecendo de cegueira espiritual. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que não é crente precisa nascer de novo. E o que é crente precisa arrepender. Se você não se arrepender, você vai continuar o quê? No labirinto, no novelo, vivendo uma vida natural, que todo mundo acha que está bem, mas você está cego. Os que estão cegos precisam nascer de novo. Se já nasceu de novo e continua sem enxergar, precisa se arrepender. Ele pegou uma catarata. Precisa se arrepender dos seus pecados. Os que estão enxergando como Eliseu devem orar a Deus. Para quê? Para que a unção do Espírito Santo, como colírio, remova a cegueira espiritual. Mas sem arrependimento, no caso de quem já é, não volta a enxergar. Posso rachar de orar. Nós vivemos num mundo no século 21. Ninguém acredita mais em Deus. A religião é uma coisa pequena na vida da pessoa. A relação que ela tem com a palavra não é de obediência. O compromisso que ela tem não é pessoal. Vou mostrar isso daqui a pouquinho. Ela está cega. Dentro da igreja, cego também. Ele não se arrepende de nada. A vida dele é um embaralho. Ele não percebe que tem algo errado. Nem olhando a própria vida, nem lendo a própria biografia, ele enxerga que ele errou. É uma coisa triste. Pensa numa cegueira terrível. Densas trevas em que a pessoa se encontra, embora ela esteja na religião. Você pode estar do lado do profeta e tal, ok, irmão? Ceguinho da Silva. Ceguinho.
Você pode ter a Bíblia na cabeceira da casa, lá, na sua cama, e você vai estar o quê? Cego do mesmo jeito. Então o salmista, quando fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, consegue entender que é um outro conceito? É um outro conceito de religião. Ele sabe onde está a luz, ele sabe onde está a visão, ele sabe como sair da situação, está na palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é luz. Mas se você deixar o pecado entrar na sua vida, você vai precisar de colírio. A situação requer arrependimento. Há apenas um caminho, ir a Deus, não há outro caminho. É preciso arrepender dos pecados, tanto os que estão fora quanto os que estão dentro. Há apenas uma oração para ser feita. Senhor, abra os meus olhos. Não espere alguém orar por você. Ore você mesmo, Senhor, abra os meus olhos. Ou então, Senhor, abra os olhos do meu marido, abra os olhos da minha esposa, abra os olhos dos meus filhos, abra os olhos dos meus familiares, abra os olhos dos meus amigos, abra os olhos da minha cidade. Senhor, tem misericórdia. É muita gente cega espiritualmente. Ajuda aquela pessoa a entender que daqui a pouquinho ela morreu e não deu nada certo e tudo deu errado, porque ela esteve perto sem enxergar nada. Terceira coisa que o texto nos mostra é que a visão espiritual faz toda a diferença. Há uma cegueira espiritual, há uma saída para a cegueira espiritual e a visão espiritual faz toda a diferença. Quem que tinha a visão espiritual? O profeta, o homem de Deus, o Eliseu. Por causa da visão espiritual, como é que ele estava diante daquela situação? Ele estava em paz. Porque ele tinha o quê? Visão espiritual. Paz, visão espiritual. Ansiedade, tem problema. E Pedro fala, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por causa da visão espiritual, ele estava em paz, mesmo diante do exército inimigo, mesmo diante da desgraça. Isso não é só Eliseu, não. Você vai pegar qualquer cara aqui que tem visão na Bíblia, que enxerga espiritualmente, ele enfrenta o leão, ele enfrenta a muralha, ele enfrenta o imperador, ele enfrenta a cruz, nenhum problema, porque está olhando acima das circunstâncias, e quando ele olha, ele vê Deus. Ele trouxe palavra de paz e ânimo para aquele cego que estava do lado dele. E durante a semana você vai encontrar o quê? Muita gente cega. E o que você vai mandar para ele? Para ela? Palavras de paz e palavras de ânimo, porque você está vendo Deus. Ele discerniu o problema, não faltava para ele dificuldade nenhuma de entender qual era o problema do rapaz. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o discernimento, e ele foi em direção a Deus fazendo a oração correta. Senhor, é simples, abre os olhos do rapaz. Deus pegou e abriu os olhos do rapaz. Então, quem tem a visão espiritual, ele tem discernimento, ele sabe onde está o nó e o que precisa para desatar, porque ele consegue ver Deus. Ele prevaleceu contra aquele exército. Eliseu dominou todo aquele exército. Se você for olhar no texto, ele não retribuiu o mal com o mal, porque ele tem o quê? A visão espiritual. Ele vai dar comida, ele vai tratar bem daqueles homens e vai devolver ele para os seus compatriotas em perfeita saúde e alimentados. Então ele não devolve o mal com o mal e ele dá fim ao conflito entre a Síria e Israel. Por quê, irmãos? Porque ele tinha visão espiritual. Porque ele não era cego. Ou seja, o texto é muito claro. A visão espiritual faz toda a diferença. Ou seja, o protagonismo na vida cristã só acontece na vida daqueles que enxergam. Quem vive um cristianismo passivo e acomodado, ele está cego. Jesus conversa com os seus discípulos, vede os campos brancos estão para a ceifa, e os discípulos olham e não vê nada. Portanto, o protagonismo da vida está naqueles que enxergam. Quem não enxerga vive uma vida passiva. Ele reage, ele não age. Aqueles que enxergam espiritualmente, eles estão sempre dispostos a fazer alguma coisa. Os que não enxergam são sempre negligentes. Nunca estão fazendo nada, ainda tem uma justificativa, porque só ele tem problema, né?
Eu queria ir, mas não deu. Eu queria fazer, mas não dava. Queria ajudar, mas não tenho. Ele tem sempre uma desculpa. Tá dó. Ele nunca tem disposição, porque ele é cego. Ele não consegue enxergar que Deus dá, que Deus cuida, que Deus abençoa, que Deus retribui, que Deus é bom, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que enxerga, ele é comprometido com o propósito de Deus. Deus é a prioridade da agenda dele. Ele não substitui Deus por nada, nem por uma festinha e nem por uma festança. Ele coloca Deus sempre em primeiro lugar, porque ele vê Deus. Ele vê Deus no prato de comida que ele come, então ele agradece. Ele vê Deus no teto que o cobre, ele agradece. Ele vê Deus no trabalho que Deus deu, ele agradece. E tudo que ele faz, ele vê Deus. Ele não consegue desassociar a vida, os desafios e os comprometimentos dele com Deus fora. Deus está sempre o quê? Dentro. Eu tenho um irmão que sempre quando eu penso nisso, eu lembro dele, que é o irmão Raul, o senhor já recolheu. Era um senhor de 84 anos, nós saímos fazer visitas, ele ia comigo, ele era diácono lá em Campo Limpo Paulista. E quando eu entrava no carro dele, ele orava: pastor, vamos orar, né? Vamos orar, irmão. Aí eu orava: Senhor, abençoa a nossa saída até na casa do irmão. Chegava na casa do irmão, fazia visita, e entrava no carro de volta para ir para outra visita. Pastor, vamos orar. Falei: mas de novo, irmão? De novo. Porque agora nós vamos para a casa do outro. Falei: então vamos orar. Aí orava, estava na casa do outro, fazia os visitas, saímos de novo. Pastor, agora nós vamos orar. Falei: mas não vamos na casa de ninguém, não. Agora vamos voltar para a sua casa. Vou deixar o senhor na casa do senhor. Então nós vamos orar para Deus guardar o nosso caminho. Quando eu estava com o irmão Raul, eu orava em média 3, 4 vezes. Ele era um diácono, mas ele tinha um princípio na vida dele. Ele não ligava o carro sem orar. De acidente, ele não morreu. Ele não morreu de acidente. Consegue entender isso? Consegue ver Deus além das circunstâncias naturais. Ver Deus. Quando eu vejo Deus, eu oro. Quando eu sei que Deus existe, eu oro. Então Eliseu vai para onde? Ele vai para a oração para que aquele rapaz também possa ver. E Deus responde. E agora Eliseu não precisa falar mais nada. O rapaz está vendo. Eliseu está comprometido com a agenda de Deus. Outra coisa importante: quem enxerga, quem vê Deus. A generosidade, quem vê Deus, ele é generoso. Quem não vê é miserável. Ele não tem, ele nunca vai ter. Ele não vê Deus. Quer exemplo? Está lá, Gênesis. Está lá o Abraão conversando com o sobrinho. Sobrinho, tem esse lado aqui, ó, que é rico, que é maravilhoso, que é formidável. Aqui você planta, tudo dá. E tem esse lado aqui, cara, que é um deserto, que não dá nada. Você escolhe primeiro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. O sobrinho olhou, e o sobrinho viu aquilo tudo, que daria certo, e o sobrinho foi para onde? Foi para lá. E para onde o Abraão foi? Para o deserto. Como é que o sobrinho terminou? Sem nada. Por quê? Não importa onde você está, irmão. Importa se você vê. Se você vê quem você está servindo. Não importa onde você mora, quanto você ganha. O importante é se você crê em Deus. Se você crê que Ele existe, que Ele é verdadeiro, você não tem dificuldade. Você vai ser sempre uma pessoa generosa. Deus sempre tem algo a mais para dar. Eu posso compartilhar. Não é isso que Jesus ensina? Pega o pão e parte o pão e distribui o pão. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Jesus não é propriedade exclusiva de ninguém, nem da igreja A, nem da igreja B. Jesus é de todos. E ele deve ser o quê? Repartido. Deus quer que todos o quê? Vejam. Então a generosidade existe na vida daquele que enxerga Deus. Eu fui pesquisar um pouquinho em relação à evolução da visão humana, né? Começou com lentes de aumento que viraram óculos, lupa e luneta. Da luneta vieram os microscópios, os telescópios, e hoje quando você vai ao cinema, você pode ter uma experiência espetacular no cinema com a visão 3D. Você põe o óculos lá e dá a impressão que você está no filme, não é isso? Quando o Eliseu ora, é como se ele tivesse tirado um óculos 3D e colocado no rosto do rapaz, e o rapaz viu Deus. Consegue entender? Mas se você for olhar nas estatísticas, segundo a OMS, Organização, né, Mundial da Saúde, dados de 2013, nós temos no mundo 39 milhões de cegos.
39 milhões de cegos no mundo. E 246 milhões sofrem de perda moderada ou severa da visão. Segundo uma organização chamada Vision, a cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo. A cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo. Do ponto de vista natural mesmo. Portanto, eu prefiro o Evangelho de João 8, versículo 12. Disse Jesus, né? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, e aí você não está seguindo Jesus, você pode estar seguindo uma religião. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que nós precisamos, irmãos? Que Deus abra os nossos olhos. Tem até o cântico, né? Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Essa é a ideia. Pastor, como eu posso ver? Peça perdão pelos seus pecados. Não precisa ser aqui não, pode ser lá no seu quarto. Você e Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para Deus abrir os olhos, para que você possa ver o mundo do ponto de vista de Deus. E enxergar que acima de qualquer coisa, Deus te ama. E Deus tem o que, irmãos? Deus tem o melhor. Deus tem a bênção. Deus tem a salvação. Deus tem a luz para o nosso caminho. Então, se a coisa está agarrada, se a coisa está impedida, se a coisa está embaralhada, falta visão espiritual. Beleza? Para de reclamar, de jogar a sua ladainha para que alguém tenha dó de você. E se alguém fizer isso, irmão, chega a oração nele. Chega aqui, irmão. Joelho aí. O que foi? Não vou orar para Deus perdoar os seus pecados. Não. Eu quero só uma cesta básica. Não. Você não quer viver uma vida diferente? Jesus pode fazer isso. Entrega agora a sua vida para Jesus. Eu vou orar por você. Não, mas eu sou crente. Então, beleza. Então, vou orar para que Deus perdoe os seus pecados. Você está cego, porque um crente não pode olhar para a vida do ponto de vista natural. Ele tem que crer em Deus e ver Deus na sua vida. Feche os olhos. Não sei se você consegue ver Deus na sua vida essa semana. Se você chegou a ver Deus essa semana na sua vida. Se você encontrou com alguém cheio de dores, de sofrimento, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. O fato é que nós vamos para mais uma semana. E pode ser que amanhã eu e você acorde com um exército à nossa porta. E só há um jeito de enfrentar, pedindo para que Deus abra os nossos olhos. Que Deus nos permita ver a solução, o caminho, a saída, para que a gente consiga ser bênção e viver uma experiência de bênção na nossa relação com o Senhor. Pai, nós temos um grande problema de cegueira, Senhor. Sem perceber, o pecado vai se acumulando e a nossa vista vai embaralhando, vai entorpecendo, e daqui a pouquinho a gente vai se acostumando a enxergar a vida com uma qualidade inferior, com um padrão inferior, e vamos aceitando isso como se fosse normal. Daqui a pouquinho, Senhor, nós começamos a tatear e buscar alguma outra forma de viver a vida sem a luz que vem de Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Não há outra palavra para ser dita diante da Tua palavra nessa noite. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa porque com certeza estamos fazendo alguma coisa que não Te agrada. Isso tem nos levado por caminhos difíceis, por situações que nós não esperávamos enfrentar. Mas o Senhor é um Deus de amor. E nessa noite nós Te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar o Senhor acima de qualquer situação que estamos enfrentando. O Senhor é o nosso Deus. Mais são os que estão conosco, com certeza. Nos faça ver, sentir essa verdade também no nosso coração. Ó Deus, quando encontrarmos com pessoas perdidas, cegas,
com as suas histórias mais mirabolantes, nos dê uma palavra de salvação para essas pessoas. Que elas consigam entregar as suas vidas para Jesus. O Senhor é a luz do mundo. O Senhor não nos deixa andar em trevas. E não tem como estarmos diante do Senhor cegos, porque o Senhor é um Deus bom. E o Senhor tem prazer em abrir os nossos olhos. E essa é a nossa oração nessa noite, ó Deus. Abra os nossos olhos. Nos devolve a visão espiritual. Nós não queremos, ó Deus, envelhecer e vivermos uma religião. Nós queremos ter a experiência de ter uma vida na Tua presença, crendo que o Senhor ainda hoje pode fazer coisas maravilhosas na vida de quem quer que seja. Traz de novo ao nosso coração a visão espiritual, desde o café da manhã até o final da nossa semana. Ó Senhor, fala conosco. Se revela a nós através da Tua palavra, salta aos olhos essa verdade poderosa, para que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar e ver a Tua boa mão desbaratando o inimigo e nos dando vitória. Em nome de Jesus. Amém.